Amigos e irmãos em Cristo, estamos na última mensagem da série Confessamos e hoje abordaremos o assunto igreja, o que nós entendemos por igreja a partir da visão da nossa Confissão de Augsburgo e também num viés bíblico. Que Deus abençoe o refletir e meditar na sua palavra. Amém. Certa vez, um membro de uma determinada congregação, sem nenhum aviso, deixou de frequentar os cultos. E o pastor começou a observar a ausência deste membro e, depois de um culto, pensou, não, vou visitar ele, vou ver o que está acontecendo com ele. Era domingo de manhã, acabou o culto e o pastor foi visitá-lo. E encontrou ele na sua casa, perto da churrasqueira, já com o fogo quase pronto para fazer o churrasco, para assar uma carne. E o pastor perguntou, o que está acontecendo? Está passando por algum problema, dificuldade? O que eu posso te ajudar? Aí o membro comentou que já fazia mais de 20 anos que ele frequentava a igreja, era sempre as mesmas canções, os mesmos hinos, já tinha ouvido várias vezes as mensagens, e para ele já tinha dado, ele já tinha... Não gostaria mais de comparecer. Já sabia tudo de cor e salteado. O pastor e ele ficaram observando o fogo um pouco ali até ficar pronto para poder assar no churrasco. Mas o pastor pensou, bem, vou tirar uma brasa desse fogo aqui. Então retirou uma brasa e deixou na soleira ali da churrasqueira. E os dois, em silêncio, começaram a observar que aquela brasa ali foi diminuindo o fogo, até virar apenas uma cinza. Quando virou uma cinza, o pastor pegou aquela brasa, colocou de novo no braseiro que estava já pronto, e aquele fogo tomou conta de novo. Aí o membro apenas falou para o pastor, pastor, muito obrigado pela mensagem. Semana que vem eu estarei no culto. Essa história aponta para a importância de nos congregarmos, de estarmos reunidos em uma congregação, assim como o braseiro ser aquecido pelo Espírito Santo, que nos chama, nos congrega, nos ilumina, nos santifica. A Santa Igreja são os cordeirinhos que ouvem a voz do bom pastor, cordeiros, rebanho, congregação. A CA, a Confissão de Augsburgo, retrata a igreja como sendo a congregação de todos os crentes e os santos. Assim como aquela bela imagem do braseiro, assim também somos nós, que somos igreja, uma congregação de todos os crentes e santos. Vocês podem estar se imaginando, santos, pastor? Como assim? A igreja luterana não tem santos. Calma lá. Santo é todo aquele ou aquilo que Deus diz que é santo. Quando você é declarado justo diante de Deus, quando você crê em Jesus, você é declarado santo. Para muitos, isso aconteceu lá no batismo, onde nós fomos revestidos da santidade de Cristo. Não é uma santidade nossa, mas uma santidade que veio de fora, uma santidade que vem de Cristo, lá pela sua obra de salvação, de redenção na cruz. A Igreja Santa, logo, os seus membros também são santos. Essa também é uma linguagem muito bonita, utilizada nas cartas de Paulo. Aí ele fala aos santos lá da cidade de Éfeso, aos santos lá da cidade de Colossos, por exemplo. Por isso, se nós chamarmos um apóstolo, um evangelista ou até um pai da igreja de santo, não tem nada de errado. É repetir essa mensagem. Devemos nos lembrar deles, pessoas de fé, como uma forma de fortalecermos a nossa fé, ao vermos como eles receberam a graça e foram ajudados pela fé. E, além disso, a fim de que tomemos como exemplo as boas obras que eles fizeram, cada um de acordo com a sua vocação que Deus deu. Entretanto, aqui é o ponto importante,
né, não se pode provar pela Escritura que se deve invocar os santos ou procurar auxílio neles. O apóstolo Paulo é bem claro nisso lá, quando escreve a Timóteo: porquanto há um só reconciliador e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Somente Ele prometeu atender às nossas preces. Então, não há outros mediadores, não há outros intercessores entre Deus e os homens. O único é Jesus Cristo. Mas voltemos ao ponto central, ao ponto da igreja que nós estamos falando. Ela é santa. E aqueles que estão na igreja, em Cristo, também foram declarados santos. Mas você pode até perguntar se tudo bem, tá certo, mas por que tanta gente sai da igreja? Porque muitas vezes uma discussão ou outra afasta pessoas? Porque muitas vezes pessoas deixam de frequentar a ceia, que é para o seu fortalecimento, por alguma briga que tiveram na família ou mesmo entre irmãos na fé? Muitas vezes também a pessoa não é atendida em alguma solicitação que faz ao pastor ou no próprio ambiente da igreja. Por que cresce o número de desigrejados no Brasil? A última pesquisa apontou para 10 milhões de pessoas que saíram da comunhão da igreja, que não frequentam mais cultos. São muitas as causas, mas eu gostaria de apontar para as causas que prevalecem em todas as denominações. E essas causas, a primeira que eu cito é: todas as nossas relações são manchadas pelo pecado. Como diz Lutero, os cristãos são simultaneamente justos e pecadores. Pela fé em Cristo nós somos libertados da culpa e da punição, mas a corrupção, essa permanece. E cada um de nós experimenta todos os dias a corrupção, ou seja, os desejos internos. Pela fé, nós cristãos lutamos constantemente, diariamente, para suprimir este velho homem que habita em nós. Lutamos com o auxílio do Espírito Santo, para suprimi-lo, e jamais nós conseguiremos destruir ele nessa vida. Nós poderíamos até dizer, a gente tenta afogar o velho homem, mas ele sabe nadar, e ele usa colete salva-vida, ou seja, nessa vida nós jamais conseguiremos afogá-lo. Por isso é uma luta diária de todo cristão. Isso envolve uma vida de arrependimento, envolve uma vida de perdão, tanto Deus nos perdoando, quanto nós também perdoamos aquelas pessoas do nosso vínculo. Isso, muitos podem ter saído por alguma discussão, por alguma briga. O certo é ir atrás, se reconciliar. E muitas vezes é a pessoa que é ofendida, nesse caso, também pode buscar daquela que a ofendeu, conversar. A gente vive numa sociedade que é sem perdão. Não, ele me ofendeu, eu não vou mais conversar com ele. Enquanto ele não vier pedir perdão, jamais eu vou conversar com ele. Está arriscado da minha lista. Mas Mateus 18 é muito claro com relação a isso. É tanto quando eu sou ofendido, eu ir conversar com aquela pessoa que me ofendeu, porque o objetivo final é a reconciliação. Assim, quando eu ofendo uma outra pessoa também, ir buscar a reconciliação com essa pessoa. Assim como Deus, na verticalidade, através do sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados, assim também, nas relações horizontais com as outras pessoas, nós busquemos esta reconciliação. Primeiro, então, é o pecado. Segundo, que a gente não pode esquecer, é a ação do inimigo, a ação do diabo. Ele tenta nos afastar de Cristo e também da congregação de crentes e santos. Ele é o inimigo, anda ao redor dos cristãos. E como a linguagem bíblica diz, ele é como um leão que ruge, que ruge.
e procurando alguém para destruir, para devorar. É interessante que o relato bíblico aponta para 3 pontos bem cruciais assim da ação dele. Lá em Gênesis 3, ele agiu, né, jogando Deus contra o ser humano, né, plantando a dúvida no primeiro casal, Adão e Eva. Depois, lá em Jó, jogou o Jó contra Deus. E aconteceu tudo o que aconteceu lá, que a gente lê no livro. E também, uns contra os outros, promovendo discórdias, brigas, né, discussões. Por isso o apóstolo Pedro nos recomenda: resistam ao diabo. Fiquem firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda a graça, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar cada um de vocês. Outra causa, a gente falou do pecado, falou da ação do diabo, outra causa é o mundo, a ação do mundo. Não no sentido de criação de Deus, o mundo é mau. Não, o mundo é criação de Deus. Mas o mundo, no sentido daquelas pessoas que não são cristãs, que querem nos levar para o outro lado. Através de ideias, através de práticas e tudo mais que tenta nos afastar, nos conformar, né, com a vida deste mundo e tenta nos afastar da comunhão com Cristo e com os outros irmãos. Por isso, vigiemos, oremos para não cair em tentação. Por fim, seja qual for a causa, precisamos estar atentos e agirmos como o corpo de Cristo que somos, tanto entre nós, quanto para buscar essas pessoas que estão perdidos, né, que estão fora do convívio da igreja, e também esses desigrejados para trazê-los de volta a Deus. Por isso, nós confessamos que a igreja é o corpo de Cristo. Foi o texto que foi lido hoje, né? 1 Coríntios 12, 12 a 31. Por que o apóstolo Paulo utilizou essa imagem do corpo? Lá naquela época do Novo Testamento, nos tempos de Jesus, a figura do corpo humano era utilizado como uma linguagem política, em que era melhor sacrificar os membros inferiores para que os membros superiores pudessem dominar. Esse era o contexto. Era melhor sacrificar as partes menos importantes para proteger os membros mais importantes. Da mesma forma, havia a noção de que os membros mais nobres, né, mais importantes, tinham poder sobre esses menos importantes e podiam, no caso, mandar neles. E Paulo usa esse exemplo cotidiano para falar da igreja. Assim ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Mas vocês pensam, mas então, se for olhar pela política, então tem membros mais importantes e membros menos importantes? Paulo mostra através de uma perspectiva divina. Ele inverte essa visão que havia naquela época. Ele coloca as coisas do jeito de Deus. O corpo de Cristo é como o próprio corpo humano, diversos membros que unidos exercem funções importantes. Cada um deles é tão importante quanto o outro. Mesmo nós não sendo perfeitos, cada um de nós possui uma função valiosa no reino de Deus. Nós recebemos dons através dos quais exercemos funções importantes. Por isso a comunidade cristã forma uma unidade. É assim como o corpo, é uma unidade numa diversidade de membros. Podemos também lembrar do exemplo de um quebra-cabeças. As peças do quebra-cabeças são bem diferentes umas das outras, né, para que se encaixem e formem um desenho. Se não fossem tão diferentes assim, não havia como encaixá-las, a gente não conseguiria encaixá-las e formar uma unidade.
Também o fato de nós, filhos de Deus, sermos tão diferentes um do outro, também foi ação de Deus para formar algo que seja uma unidade, que é a igreja, através dos mais diversos dons que Ele concedeu a cada um de nós. Então, a diversidade do corpo de Cristo não surge por acaso. É planejada por Deus, é essencial. As pessoas são diferentes entre si. Cada um com sua originalidade contribui de maneira indispensável para o crescimento de todos. E é interessante que, olha, ao usar esse exemplo do quebra-cabeças, a gente vê que tem peças que são bem distintas, né? Tem as peças que ficam na ponta. Há peças mais solitárias, né? Há peças mais sozinhas. Isto acontece naturalmente para que a figura se forme. Também na igreja, né? apesar de todos os irmãos serem membros de Cristo, a intensidade do relacionamento não é o mesmo em todos os casos, né? Tem pessoas que a gente tem mais afinidade, outras não tem tanto, né? Mas até que ponto isso é importante? Até o ponto que não interfira na unidade, né? Precisa haver um equilíbrio. O que não pode ocorrer é, devido a uma afinidade maior de um membro com o outro, a unidade da igreja ser comprometida, né? É preciso, então, manter este equilíbrio. Então, a gente pode até perguntar, mas então que poder, sendo que somos tão distintos, tão diferentes, que poder poderia unir nós, somos tão diferentes? Só Deus e Espírito Santo, por meio da palavra e dos sacramentos. E aqui eu trago mais uma citação da Confissão de Augsburgo. Ela nos fala o seguinte: para haver uma verdadeira unidade da igreja cristã, é suficiente que o evangelho seja pregado unanimemente, ou seja, unicamente de acordo com a reta compreensão dele, e os sacramentos sejam administrados de acordo com a palavra de Deus. Esse é o centro do nosso culto. Essa é uma marca da igreja, palavra e sacramento. A igreja que não tem palavra e sacramento não é igreja. Podem haver diferentes hinos, cânticos, liturgias, ordens de culto, linguagens, mas o que é primordial é a palavra de Deus e o sacramento, o batismo e Santa Ceia. Aqui nós podemos até nos perguntar, mas então por que eu venho no culto? Por que você vem no culto? Talvez uma resposta: eu venho para louvar, eu venho para adorar. Não está errado, está correto também. Mas antes disso, nós devemos lembrar que o culto é Deus que vem até nós, que vem através da palavra, vem através do sacramento. Nós não podemos perder esse foco central. Usando a figura do braseiro, Deus vem nos aquecer, nos purificar, fortalecer a nossa fé. Usando a figura do corpo humano, que o apóstolo Paulo usou ali em 1 Coríntios, Deus vem nos alimentar, Ele vem nos nutrir com sua palavra, com o sacramento. Embora muitas vezes não lembremos qual foi a refeição que nós comemos, podemos ter a certeza que se estamos aqui hoje, é porque fomos tanto alimentados, né, quanto também alimentados na fé, nutridos durante a nossa vida com a sua palavra e pela Santa Ceia. A Santa Ceia é um momento de comunhão com Deus e também com os nossos irmãos, em que recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Estamos unidos pela mesma fé nas promessas de Deus. Em menor proporção, claro, o culto também é uma resposta nossa àquilo que Deus faz na nossa vida. A gente vem para o culto para adorar a Deus, para louvar, para orar, para cantar. Também. Por isso o culto é essas duas partes, a ação de Deus para nós, em nosso favor, através da palavra e sacramento, e nós também nos achegamos de Deus com nossas orações, com as nossas súplicas, com as nossas canções, com os nossos louvores. Portanto, se por um lado a igreja é reunida sempre de novo em torno da palavra, em torno do sacramento, administrados no culto público, por outro lado também a igreja constitui uma comunhão que não está presa somente a este ambiente aqui. A igreja templo
é uma sociedade de fé, na sociedade que o Espírito Santo age, e todos aqueles que têm essa fé e o Espírito estão reunidos, independente do momento em que eles vivem e onde eles se encontram, né? A vida da igreja se encontra em meio ao mundo. Como diz Lutero, o lugar da igreja é aqui, é no templo, é na escola, é na casa, é no quarto de dormir. Nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Somos brasas aquecidas pelo fogo do Espírito Santo. Somos um quebra-cabeça. As imagens são muitas, mas a partir de todas elas podemos saber que Cristo e a sua igreja constituem uma única união, uma união singular. É a cabeça e o corpo. E como o corpo é uma unidade na multiplicidade de dons e talentos de seus membros, o Salvador está unido à sua igreja através de palavra e sacramentos, batismo e santa ceia. Uma união que é caracterizada por um objetivo: a salvação das pessoas, mediado pela palavra, mediado pelos sacramentos. Que Ele nos preserve, nos mantenha e nos sustente nesse corpo para a vida eterna. Que o bondoso Deus continue a abrir os nossos lábios para continuarmos a confessar, assim como confessamos hoje. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Que assim seja. Amém.